clarificação, vai trazer desbloqueio, vai trazer ativação e vai trazer para você clareza. O que nós vamos falar hoje? De medo. Se surgir perguntas aí no caminho, vocês vão me perguntando aí, tá? Por que vamos falar de medo? O que é um medo? Vamos pegar uma cachoeira. Pensem e imagine uma cachoeira muito bonita. Essa cachoeira linda. E essa cachoeira linda, ela está num alto, rodeada de muitas árvores, um lugar muito bonito, uma cachoeira que flui muita água. Muita água, muita água, e ela flui uma água límpida. E ela está conectada com a fonte. E essa cachoeira flui, 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 flui. E ela flui muita água. Aí essa cachoeira, ela desce, desce, e ela chega num momento do rio em que ela tranca, tá? Então essa cachoeira tem uma barreira, tranca. Ela tá trancada ali naquele certo momento, naquela barreira ali. O que acontece? Como uma cachoeira tá trancada ali, a água não consegue ultrapassar. E esse muro, ele é muito grande, é um muro muito grande. Que estão o quê? Medos, julgamentos, o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer, dinheiro, desculpas, mimimi e mamamá, né? Todas as desculpas que existem. Aí o que acontece? Essa cachoeira flui, tem uma fonte linda. Por quê? Porque ela é da fonte, ela é a origem, ela é natural. Ela tá ali única e natural. Porque alguém de vocês já viu uma cachoeira diferente? Uma cachoeira que fosse igualzinha uma a outra? Não. Cada cachoeira é diferente, certo? Então, seja bem-vindo, Niltinho. Muito bom ver você aí. Então, assim, essa cachoeira flui, 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 flui. Quem fez foi um criador único e esse universal que fez essa cachoeira, única, porque nenhuma cachoeira é igual a outra, certo? Aí, essa cachoeira tá fluindo, uma água límpida, linda, maravilhosa, e 100, 200, 300 metros para baixo tem lá. O que o vizinho vai dizer, o que a mãe vai dizer, medo, insegurança, vou deixar para depois, vou deixar para amanhã, vou deixar para semana que vem, tem tempo, eu vou comer isso, é só isso aqui, só isso ali, né? E aí aquela cachoeira vai criando aquele muro, e aquele rio vai entupindo, 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 de medo, de não sei, de não posso, de não consigo, oi Célia, de não sei o que, de mais não sei mais o que, e vai entupindo. Se vocês estão gostando dessa live, gente, mandem nesse aviãozinho que tem aqui embaixo, ó. Mandem para alguém aí assistir junto com vocês, tá? É sobre medos. Então, essa muralha de medo vai só aumentando. Aumentando, aumentando. Medos, crenças, bloqueios e vai aumentando. O que acontece? E aquela água continua fluindo, por quê? Porque ela é uma única cachoeira que existe no mundo. E essa única cachoeira que existe no mundo, ela precisa fluir. Sabe por quê? Porque depois desse muro aqui, ó, sabe o que tem? Tem pessoas, tem filhos, tem outras pessoas que a gente trabalha, tem amigos, tem vizinhos, tem familiares, tem empresas, enfim, tem um monte de coisa depois dessa cachoeira. Mas não, porque eu tenho que manter esse bloqueio. Só que eu sou uma fonte única divina feita pelo Criador. Mas eu vou ter que ficar aqui preocupada com os meus medos, com as minhas coisas, com os meus medos, porque o meu medo é maior. É maior? É. Só que ele tá impedindo de você fluir, tá? Então, eu quero que você, aí onde que você tá agora, para você entender o que são os medos, tá? Manda esse aviãozinho aí para mais alguém se você tá gostando da live, tá? O que acontece? Todos esses medos aqui, toda essa muralha, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Vai entupindo. Aí essa fonte continua vindo, porque essa fonte nasceu para fluir. Sabe quem que é essa fonte? Você. E a partir de hoje, eu quero que você comece a olhar você como fonte. E quem está abaixo desse rio não recebe a água que você está recebendo da fonte. Por quê? Porque você está trancando o teu talento, o teu dom, o teu propósito. Mas eu sou dona de casa. E daí? Mas eu sou só isso. Sim, mas você pode fluir aonde você está e do jeito que você é. Então, esse muro de medos,
que a gente não deve ter. A gente deve ter zelo pela nossa vida. Zelo. Zelo é uma coisa, medo é outra, tá? Ele tá lá entupido, entupido, entupido. Então, deixa ele entupidinho aqui, cheio de água fluindo da fonte, mas cheio aqui, né? Vem a obesidade de corpo, que não sabe por quê. Aí vem a obesidade cerebral, não sabe por quê, mas é porque tá trancado, porque tem os medos, né? Não, eu não vou ensinar isso aqui pro outro, porque será que se eu não ensinar, ele não sabe fazer, né? Na verdade, eu não quero me esforçar a aprender uma palavra diferente para pôr na realidade daquela pessoa. Daí eu acho que não adianta falar. Então, beleza. Volto aqui. Continuo com o meu muro. Meu muro tá aqui. Estancando, estancando, estancando. E a fonte fluindo. E a fonte fluindo. Aí, como estanca, 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 a fonte diz assim, não. Como não tá fluindo, vamos segurar um pouco aqui. Vamos segurar. Então, não vou dar tudo para ele, não vai vir tudo essa água, porque não tem para onde escoar essa água. Então, para que eu vou mandar mais informação se tá trancando aqui? Entendeu? Então, trancou aqui, é melhor? Vou deixar? Beleza. Então, agora tá tudo trancado aqui, a fonte diminuiu e eu vou pegar, vou sair daqui e vou sobrevoar tudo que existe lá para baixo dessa fonte. Pego um helicóptero, um avião, o que for, sei lá, um paraquedas, não sei. E vou sobrevoar lá pra baixo, certo? Aí, ela sempre escapa um pouquinho, né? Sempre sai um pouquinho de água ali nessa fonte, nesse muro aqui. Tem alguns furinhos, né? Bem pouquinho, mas tem. Aí tem lá o quê? Um mato, né? Que tá começando a ficar seco. Eu ando mais 200 quilômetros, a terra tá seca, tá? Eu ando mais 300 quilômetros, tá bem seca a terra. Eu ando mais 400, 500, até 1000 quilômetros. E aí eu chego lá. E eu vejo que os animais estão morrendo. Aí eu vejo que pessoas estão morrendo. Aí eu vejo que uma criança vem me pedir socorro. Por quê? Porque eu tô trancando esse rio. Eu tô trancando a fonte porque eu tô o quê? Com medo do que os outros vão pensar, com medo de ser quem eu sou, com medo de honrar quem eu sou, que eu sou da fonte também. E aí o que acontece? Lá embaixo tem um monte de gente morrendo. Deu para entender o que é o medo? Conseguiu pegar a ideia do que é um medo? É um muro que impede de você chegar aonde você quiser, seja no teu trabalho, seja na tua vida financeira, seja nos teus relacionamentos, seja em qualquer lugar. Mas esses medos te bloqueiam e impedem de você chegar lá na fonte, junto com a fonte, porque tem que fluir. E você está segurando para você. Eu não sei nada. Mentira, você sabe, todo mundo sabe. Todos nós sabemos alguma coisa. Por mais imbecil que seja, mas a gente sabe sim. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe alguma coisa. E a gente impede esse rio de fluir. E tem pessoas lá embaixo precisando de um copo de água. Por quê? Porque eu tenho medo. Medo. O medo bloqueia, tá? Então, assim, eu quero que você coloque aí, quem tá aí, ao vivo, qual o teu medo? Que eu vou mostrar pra você como você ressignificar esse medo. Quem que tá aí? E quem que quer colocar um medo aí? Quem que quer contar um medo para mim poder ajudar a ressignificar? Para mim mostrar que existe outro lado da moeda. Porque agora, aqui, a partir de hoje, eu decidi que aqui eu vou clarificar e vou trazer para vocês clareza nos pensamentos, nas ideias de vocês. Porque não dá pra gente não dá pra gente continuar vivendo assim. A gente tem que abrir os olhos e seguir e ver essa fonte e deixar fluir e fluir para outras pessoas. E não querer só pegar e não fluir. Então, tudo que você aprende, você tem que fluir. E tudo que você traz nesse rio, que é uma fonte transbordante, tem que passar por esse muro. E eu quero que você, comigo nessa caminhada aqui, quebre esse muro. Quebre esse muro. Ó, uma pessoa que colocou medo de falar em público. É medo de ser julgada. É medo do que os outros vão pensar de você. Aí a gente tranca, sabe o quê? A prosperidade. A gente tranca o nosso financeiro. O nosso financeiro tranca, ele não flui. A gente só gasta, tá? Medo de se expor de novo. Medo do que os outros vão pensar. Muito perfeccionismo, querer ser perfeita. Existe perfeição? Não.
Se nós pensarmos em perfeição, nós nunca vamos fazer nada, tá? Medo de se expor é medo do que os outros vão dizer de você. De novo, fecha a prosperidade. E aí você tranca esse rio, aí você cria uma obesidade corporal, tá? E cria uma obesidade cerebral. Por que às vezes tu tenta fazer uma dieta e não consegue? Porque você está trancando o rio de fluir. Sim. Ai, que bobeira. É verdade. Pega e começa a botar pra dentro, botar pra dentro, botar pra dentro, botar pra dentro. O que acontece? O teu intestino, é sério, gente, tá? O teu intestino não é coisa da minha cabeça. Eu estudei isso aqui fazem 5 anos que eu só estudo isso e agora eu tô colocando aqui pra vocês, porque esse rio tem que fluir. E esse momento, com tudo isso que tá acontecendo, você precisa fluir, eu tô precisando fluir e eu tenho que fluir. O que acontece? Quando a gente só tem vontade de comer, o nosso cérebro se torna preguiçoso, tá? E aí o que acontece? A gente quer só trazer pra dentro, flui. Aprende uma coisa e ensina, aprende uma coisa e ensina, aprende uma coisa e ensina. É assim que flui o rio. E a obesidade corporal e a obesidade cerebral nada mais é do que trazer. Para quê? Para se guardar, se proteger, o que os outros vão dizer. Então eu crio essa casca, essa camada, tá? E eu crio essa camada mental e corporal. Então o que é? Flui, conta, medo de expor. Por que você tem medo de se expor? Por que tem medo de falar em público? Por que você quer falar em público? O que você tá aí dentro, queimando dentro de você, que você tem que falar? Por que você não quer se expor? O que você acredita que você fez de errado? Você não fez nada de errado. Ninguém faz nada de errado. Todo mundo faz. Erro é quando você insiste e fica batendo no mesmo erro. Agora, quando você vai pra frente, você erra e aprende com aquele erro lá, você fica cada vez mais forte. Cada vez mais forte. Eu errei muito, eu erro todo dia, gente. Eu continuo errando. E quem não erra não aprende. Não existe perfeição, você não vai chegar lá na frente. E aquela pessoa que se mostra perfeita lá na frente, ela não é. É porque você tá vendo nela o que tá em você. Você só vê no outro o que tá em você. Certo? Então, o que você vai começar a fazer? Fluir. Tem medo de se expor? Para quem que você quer se expor? Por que você quer se expor primeiro? Se pergunta, eu quero falar em público, mas por que eu quero falar em público? Qual que é meu objetivo? O que tem por trás disso? Para onde que eu quero nortear isso? Comece a se perguntar. E se eu fosse Deus? Deus tem medo de se expor? Jesus Cristo tem medo de se expor? Não. O ego influencia no medo? Muito. Sim. Um exemplo. Por que o ego influencia no medo? Quando nós temos o nosso ego grandão assim, o que acontece? Quando eu me exponho, quando eu tô me expondo aqui com vocês agora, eu posso estar sendo julgada. Ou ela tá sem maquiagem, ou ela tá, sei lá, sem luz, ela tá com o cabelo despenteado, tá com olheira, tá com não sei o quê. Eu tô sendo julgada. Se eu vou deixar o meu ego, para não ferir meu ego, eu tinha que fazer o cabelo, eu tinha que fazer uma maquiagem, eu tinha que me arrumar para mim poder estar aqui. E aí o que eu ia fazer? Eu ia gerar medo, tá? O ego está muito ligado com o medo, sim. Quanto maior ego você tem, mais medo você tem. Porque aí você não quer se tornar vulnerável para os outros. E aí você vai se trancando. Sim, ego influencia muito no medo, tá? O ego, ele é uma imagem que a gente tem aqui gravada. O ego nada mais é do que uma defesa nossa, tá? Para mostrar que a gente é fortão, mas na realidade a gente não é. E a gente é o quê? Pessoas. É esse rio, é essa fonte. Quando a gente aprende quem a gente é, como eu vi, como eu sei quem eu sou e eu sei quem você não sabe quem você é, porque você tem que acordar e ver quem você é, o que acontece? Esse rio flui. E aí você vem aqui, quebra esse muro, você quebra esse muro. E o ego, ele aparece a todo momento para testar a gente, tá? Então eu vou dar uma dica bem legal assim para vocês, que quando você vê alguém dizer, uau, que legal isso. Aí você vai dizer assim, se ele pode, eu também posso, tá? Então, se qualquer pessoa conseguiu chegar em algum lugar, você também pode, porque nós somos todos cachoeiras únicas. Lembra que vocês são fontes únicas, não existe nenhuma fonte igual. E esse ego não é teu, é só um estado seu. Você só está
esse estado. Você não é esse estado, tá? Tem mais alguma pergunta aí? Alguém quer fazer mais alguma pergunta sobre medo aí? Quem quer falar mais sobre medo? Quem mais quer falar sobre medo? Me manda uma pergunta aí. Tem alguém mais que quer saber sobre medo? Que essa live aqui é sobre medo. Eu vou falando mais um pouquinho aqui e vocês vão perguntando aí sobre medo. Ficou claro essas perguntas aí para quem tava ali, aquelas pessoas que perguntaram ali? Ficou claro sobre medo? Então, se vocês não entenderam, me perguntem de novo, que eu vou falando. Aqui é um bate-papo pra gente ir trocando ideias. E aqui esse canal... por que temos medo? Porque a gente cria, porque a gente inventa. Uma criança tem medo? São crenças. Crenças. O que é medo? Por que nós temos medo? Nós confundimos medo com zelo. Zelo, pesquise lá no dicionário, zelo é diferente de medo. Medo é uma coisa da cabeça, é uma imaginação, é uma criação. O zelo é você ter zelo pela tua vida, é você ter consciência que você tem uma janela e você tem uma escada. Deu para entender, então? Se você tem uma escada, você vai descer pela escada, tá? Agora, se você tem medo, você não desce nem pela escada, nem pela janela. Agora, se você tem zelo, você não vai descer pela janela, você vai descer pela escada, tá? Então, essa é a diferença. O medo é uma criação, é algo para proteger. E sabe o que o medo faz? Eu tenho medo. É mais fácil você dar essa desculpa do que você fazer, tá? Então, a gente às vezes diz assim, eu não vou. Não, porque eu tenho medo, eu não vou porque eu tenho medo. É mais fácil. Deu para entender? Então tá. Mais perguntas aí? Vão perguntando. Se tá bom, me falem. Se não tá bom, também me falem. Eu quero o respaldo de vocês, porque esse lugar aqui eu quero para encontrar vocês e falar de medos. Esses dias eu falei de um medo meu que era um medo de dirigir, né? E eu superei o meu medo dirigindo. Vai lá e faz. O que eu digo para vocês? Peguem um caderno e façam uma lista dos medos de vocês e comecem a se expor. Se é medo de se expor, se é medo de falar em público, pega o celular, começa a gravar um vídeo e começa a se assistir. Começa a ver você. Gente, vocês acham que eu gosto de me expor? Não. Uma coisa que eu vou dizer para vocês superarem os medos, vocês vão ter que sair da zona de conforto de vocês e fazer o que vocês não querem fazer. Por quê? Porque é ali que tá o propósito de vocês, tá? Por trás de todo medo tá o propósito de você. Se você tem medo de se expor, é porque ali tá teu propósito. Olha onde tá teu medo, que é onde que tá o teu propósito. É uma dica que eu dou, tá? E o teu medo tá alinhado com o teu propósito. O teu maior medo, aquilo que você mais tem pavor de fazer, olha, o medo e a timidez têm relação? Sim. O que é a timidez? Também entra a história de julgamento. O que os outros vão falar? Olho do furacão. O que você quis dizer aí com olho do furacão? Não entendi, Sirlei. A Célia ali, a timidez tem relação, sim. Alguém te julgou e te colocou em algum lugar quando você era criança, diz, não, fica aqui que é feio, o que os outros vão falar? De novo, entra aquela história de que o que os outros vão dizer, tá? Entrar no problema. Não é entrar no problema, olho do furacão, não sei o que é, não é isso. É clarificar, eu acho, Sirlei. Tenho medo de altura, tá com medo de crescer. Por que você tá com medo de crescer? O que tem atrás desse medo aí? Por que você não quer crescer? Qual crença que foi colocada em você aí que você não era capaz de crescer, que você não era capaz de criar o teu dinheiro, que você não era capaz de ser próspero, que você não era capaz de ensinar o que você sabe para outras pessoas? Tá? Medo de altura está muito relacionado a crescer. Não digo assim crescer só financeiramente, mas crescer, prosperar. Porque assim, gente, uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês: prosperidade não é só dinheiro, tá? Uma coisa que eu vou dizer assim, ó, tá? Dinheiro é uma coisa natural que todo mundo devia ter, mas não tem por causa de medo, por causa de julgamento, por causa de bloqueios, por causa de improdutividade. Eu não tenho dinheiro, mas eu não produzo, como é que eu vou ter dinheiro? Tá? Então, essas duas coisas estão associadas. Se você não tem dinheiro, é porque você não produz, tá? Mas eu só ganho um salário por mês. E o que você vai fazer para ganhar mais de um salário? Você é a fonte, tá? Você é fonte. Então, se você é fonte, você flui. Todo mundo é fonte. Qual a diferença que tem do cérebro
do Albert Einstein pro meu cérebro, pro teu cérebro, pro cérebro de cada um? Nenhum, tá? Então, se alguém teve uma ideia, ele captou essa ideia e foi lá e canalizou e fez. Quando a gente fala assim, a ideia é só minha, a ideia não é só tua. Em algum lugar você viu algum dia alguma coisa que fez com que você guardasse, armazenasse isso. E depois lá na frente você usou essa ideia, tá? Então, quando você canaliza ideias é porque você tá o quê? Com a mente, com essa parte aqui, ó, que é aqui a parte de trás, toda desbloqueada, e você tá recebendo as ideias, você tá conectado, você tá com o Mastermind, que é essa conexão com Deus, o universo, né? Então, voltando ali para os medos. Todo medo tem relação com o teu propósito, tá? Olha pro teu medo, começa a avaliar qual que é a tua facilidade, qual a tua dificuldade. Tem que entrar num processo de desbloqueio para liberar esse medo que tá te deixando você com medo de você chegar no teu propósito. Porque já... Oi, Lizzy, tudo bem? Quanto tempo? Já parou para pensar? Se a gente já viesse prontinho aqui pra Terra... tem um filme que eu vou pedir para vocês assistirem, que é A Jogada da Vida. É o jogo da virada. O jogo da vida, virada do jogo. É uma coisa assim. Não lembro agora. O que acontece? Ele é um ex-presidiário e ele vai cuidar vai trabalhar numa escola e, enfim, essa escola é para menores infratores. E aí, o que acontece? Ele vai para dentro da sala de aula. Por quê? Porque ele sabe. Então, quando falar de medo e bloqueio, eu sei que eu tenho autoridade para falar com vocês, porque eu venci um monte de bloqueio meu. Medo? Eu tinha muito medo, vocês não têm noção. Para quem me conhece um pouquinho superficialmente, mas eu saí do meio de um lugar que não tinha contato com pessoas. Eu vivia naquele mundinho e achava que o mundo era aquilo, eu só imaginava que o mundo lá fora era diferente. Dirigir, nem pensar... liderar pessoas, vocês acreditam que liderar pessoas era a coisa mais difícil? Eu não convivia com pessoas, era mais chucra, entendeu? Então, o que eu quero dizer pra você? O teu propósito tá ligado com a tua intimidade e você só tem que ir passando por eles, você tem que ir aprendendo. Erre muito, mas não nas mesmas coisas, não repita os mesmos erros. E quando você repete os mesmos erros, essa fonte vai parar de fluir e aí os teus muros vão crescer de novo. Voltando lá naquele muro, então. Esse muro aqui tá cheio. Timidez, que não existe, que é uma frequência bem lá embaixo, na frequência de vibração. Medo. É uma frequência muito baixíssima. Eu digo assim, ó, sinta raiva, mas não sinta medo. Porque a raiva te movimenta, ó, a ira te movimenta. A ira faz com que você se movimenta. Mas o medo, ele te mantém estagnada. Por quê? Porque é mais fácil, você se protege, você fica ali naquele cantinho. Então, quando você tem medo, você fica parado, estagnado. E você fica trancando essa fonte. Sendo que lá embaixo tem um monte de gente querendo água para beber. E você tá aí com medo. Medo do que os outros vão dizer, do que os outros vão pensar, do que os outros vão achar, do que os outros vão falar. Porque você criou esse muro. Medo vem da mente. Medo não existe. Nós temos que ter zelo. Lembrem disso. Quem tem filho pequeno, começa a ensinar zelo pela vida, tá? Uma coisa que eu vou dizer pra vocês agora. Olha só o que está acontecendo, né? Nós temos que ter cuidado agora com dinheiro, para manusear, enfim, e tal e coisa, né? Eu tô ouvindo muita gente dizendo, cuidado, não bota a mão que o dinheiro é sujo. Cara, isso é uma crença, não dá para deixar essa crença aí tomar conta, vai criar o quê? Medo do dinheiro. Você acha que, como que essas crianças que estão ouvindo hoje, acha uma outra palavra, acha uma outra coisa, diz assim, filho, lava a mão, não sei, acha uma outra palavra dentro da tua realidade, como você vive, mas não diga que dinheiro é sujo. Nada é sujo nessa vida, nada é limpo, nada é dependendo do ponto de vista que você vê. Mas o que interessa, gente, é esse rio que tem que fluir. Flui, tá acontecendo as coisas, esse rio aqui a gente precisa romper. O que foi criado agora com tudo isso? Uma barragem muito alta, com medo. E se nós não furar esse muro aqui, esse rio vai parar de fluir. Nós precisamos furar e ir desconstruindo esse muro, arrebentar ele para nós chegar lá do outro lado. Se nós não chegar lá do outro lado, se nós não
não deixar esse rio fluir, passar por nós, lá do outro lado nós não vamos ter colheita. E aí a colheita estagna. É a mesma coisa que você pegar uma semente e guardar no bolso. A semente pode ser boa, mas ela guardada no bolso, ela não serve para nada. Então, do jeito que você é, da tua forma que você vive, ache um jeito e seja você. Desperte isso. Não dá mais pra gente viver daquela forma de que, deixa para depois, deixa para amanhã. Não dá mais para procrastinar. Seja o rio, flua. Se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver que liberar alguém, libera. Sobre perdão, que muro que a gente cria para impedir de fluir? A gente que guarda esse perdão dentro da gente. Se vocês têm perguntas aí, gente, essa live é para ir falando de medos. E vocês vão me perguntando aí, vão colocando os medos de vocês que eu vou explicando aqui junto, tá? Mas daqui um pouquinho a gente vai encerrar a live aqui, para também não ficar tomando tempo de vocês. Então, o que acontece? Se você tem alguém para ali, uma pessoa que você tem que perdoar, essa pessoa nem sabe que você tá magoada com ela. E você fica ali segurando aquele muro, crescendo aquele muro, e aquela pessoa nem sabe. Às vezes a pessoa passa e te cumprimenta, você dá uma cumprimentada assim, e ainda a outra pessoa diz, nossa, o que deu? A pessoa tá... Você nem sabe, a outra pessoa nem sabe que tá magoada com você. Libera perdão sobre essa pessoa. Não tô dizendo que você tem que ir lá se implorar e se ajoelhar, mas libera de dentro de você, deixa esse rio fluir, solta isso, desbloqueia isso. Cara, eu carregava uma pessoa nas minhas costas e quando eu soltei essa pessoa das minhas costas, dos meus ombros, a minha vida fluiu. Medo de vendaval. Adilis, vendaval é o controle. O que você está querendo controlar nessa vida, né? Então, solta. O vento tem como a gente controlar? Não tem. Tem como a gente controlar o tempo? Não tem. Flui. Deixa fluir. O vento vem para limpar, para soprar. A gente não entende e a gente não quer perder porque a gente quer ter o controle. Então, o vento é algo da natureza. Nós temos controle sobre o vento? Não temos. Deixa isso fluir dentro de você. Deixa esse controle, solta esse controle. Quando você solta os controles da vida, esse rio começa a fluir, passar por você. Isso aqui deixa fluir. Essa água, essa fonte vem e flui por você. Flui saúde, flui prosperidade, flui abundância, flui alegria. Medo de empreender. Se você já é uma empreendedora, como é que você não tem medo de empreender? O que você quer empreender? Para que você quer empreender? Qual o propósito de empreender? Empreenda. Qual que é o medo de você empreender? Você já é uma empreendedora. Se você tem filhos, você já é uma empreendedora. Você cuida da casa, você já é uma empreendedora. Empreenda bem dentro da casa e onde que você está para você empreender lá fora. Não adianta procurar lá fora. Quando você começa a empreender dentro de casa, o que é empreender dentro de casa? Quando você forma empreendedores de dentro de casa, você empreende fora. Então, empreenda dentro do teu lar. Quando você empreender dentro do teu lar, você vai empreender lá fora, tá? Façam mais perguntas aí, se vocês estão gostando da live, e vamos passar para outras pessoas. E depois vamos finalizar com uma técnica aqui para ajudar a desbloquear. Tem mais perguntas aí? Ajudar essa mente aí a fluir, 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 fluir. Tem alguém que tem mais perguntas? Medo de fracassar. Fracassar no quê? Você já é uma fonte criadora do universo, desse criador, desse Deus, você não vai fracassar. Fracasso não existe. Medo do fracasso, talvez, é não atingir o resultado que você quer. Mas o resultado que você quer nem é sempre do que você precisa. O que você precisa é aquele fracasso para você criar força e crescer. Mas aqui eu não quero mais ninguém fracassado, porque você não é fracassado. E eu tô com você e ninguém é fracassado aqui. A partir de hoje aqui, ó, esse grupo aqui, essas lives aqui, eu não sei ainda quantas vezes por semana, quantas vezes por dia a gente vai ter aqui, mas eu quero marcar com vocês um encontro. Para vocês fica bom essa hora da noite. Nossa, vai cair tudo aqui. Essa hora da noite, como é que fica bom para vocês? Se vocês convidarem mais pessoas, a gente pode estar toda noite conversando sobre medos. E conversando e desbloqueando e conversando. Por quê? Porque a gente tem que fazer fluir. Vocês têm que ser donos da vida de vocês, onde que vocês estão. E eu quero clarificar a mente de vocês, para vocês verem quem vocês realmente são. Que vocês são fonte. E que onde vocês estão, vocês têm que começar onde vocês estão. Tá? E se vocês estão aí, nesse lugar, é aí que vocês têm que começar.
Não adianta buscar resultado fora, porque é aí que você tem que começar. O fracasso é como eu falei, se eu errar, quem que vai estar lá na porta para me julgar? Porque de novo eu tô pensando no que os outros. Porque quando você fracassa sozinho, quando a gente faz um errinho sozinho, lá quando a gente quebra uma coisa sozinho, a gente não quebra, a gente não pega e guarda e bota no lixo sozinho? É mesmo isso. Tá bom esse horário para vocês? 8h59. Vai ficar nosso horário marcado pra gente entrar aqui e conversar. Quero que vocês convidem mais pessoas, se é bom, né? Senão não adianta nem conversar. Porque às vezes as pessoas me dizem assim, é bom, é legal, mas só que eu não fiz nada. Então não adianta, tem que primeiro fazer. Faz o exercício, faz a tarefa, aí deu resultado, começou a pensar. Eu sempre digo assim, ó, pegue um caderno, uma agendinha e vão anotando. Eu gosto desses coraçãozinhos aí, fico bem feliz, fico mais empolgada ainda. Gostou, Lizzy? Que bom. Então convide mais gente aí. Quando a gente pega... Meu Deus, fugiu a palavra. Me ajuda, o que eu tava falando? Me ajudem. Viu como eu erro mesmo e fracasso? Convidem mais pessoas. E quando qualquer live que vocês vão assistir, pode ser da pessoa que vocês dizem, nossa, essa gente não sei o quê. Não julga. Lembra que o muro de vocês vai aumentar quando vocês julgarem. E quando vocês julgam, esse muro aumenta. Aí o que acontece? Você de novo impede de fluir, tá? E hoje eu vou começar a ensinar para vocês como ir destrancando essa barragem, tá? Então, a primeira atividade que eu vou dizer para vocês, eu quero que vocês aí, quem tá com caderno, alguma coisa aí para anotar, por favor, isso que eu ia dizer para vocês, nem que seja a pessoa mais, sei lá, o que é simples da vida de vocês, mas peguem e anotem, porque sempre uma pessoa tem uma palavra para dizer pra gente. Alguma palavra aquela pessoa vai dizer para nós. Alguma palavra aquela pessoa vai tocar em nós e vai fazer a gente começar a mudar. Então comecem a juntar, porque vocês acham que Deus vai descer lá do céu e vai vir aqui e vai dizer assim, faz isso, isso, isso. Vocês acham que alguém vai vir aqui e vai dizer, faz isso, isso, isso. Fórmula certa não existe. Por quê? Porque a tua realidade é uma realidade, a minha realidade é a minha realidade, a realidade de todas as pessoas que estão aqui é uma, a cultura é outra, porque tem pessoas aqui de um estado, pessoas de outro estado. Tudo é diferente. Então, se alguém diz assim, uma fórmula, tá aqui uma fórmula exata para você resolver todos os problemas da tua vida. Primeiro você pergunta, você já fez na tua vida? Daí você vai dizer, eu já fiz, então beleza, então eu vou seguir. Por que eu falo de medo? Porque eu passei muito medo na minha vida. E foi... Eu assumi cada coisa, gente. Eu vou contando no decorrer das lives que... com medo, e eu ia com medo, e cada vez que eu destruía um medo, eu crescia um degrau. E vocês acham que o medo termina? Não termina. Ele vem para nos testar, tá? Porque o medo ele quer o quê? Quando a gente cria esse medo, a gente não quer se tornar o quê? Vulnerável. Porque o que os outros vão dizer? Porque o que a sociedade vai pensar? E a gente vai o quê? Aumentando o nosso muro e vai trancando o nosso fluir. Aumentando o nosso muro e trancando o nosso fluir. E esse rio não consegue ultrapassar essa barreira. E lá do outro lado, lembrem-se sempre que tem o quê? Um monte de gente querendo um copo de água. E por causa desse rio que tá trancado, a gente não consegue fluir, tá? Alguém mais? Medo. Você sempre foi muito corajosa. Isso sim, eu nunca fui corajosa. Você viu? Lizzy, você acha que eu sou corajosa? Eu era a pessoa mais medrosa que existe desse mundo. Vocês não têm ideia de quanto medo. Eu sabia disfarçar muito bem o medo, tá? Hoje eu digo que eu melhorei muito. A última experiência de um medo, assim, terrível que eu passei foi pular de bump jump, tá? Eu cheguei lá, na hora de pular, eu tava morrendo de medo, mas eu mostrei que eu era fortona, que eu sabia. Eu tava morrendo de medo, tá? Então, agora, como eu entendi que o medo me faz crescer, eu procuro situações, não é de medo, mas que eu possa me arriscar. Eu tô me arriscando aqui fazer essas lives com vocês. Eu não sei se vocês vão gostar ou não vão. Eu tô me arriscando a entrar nessas lives com vocês. Eu não sei se eu vou dar conta, tá? Então, eu não sou corajosa, não. Eu desenvolvi e peguei cada medo meu na minha vida que eu superei e eu trouxe para a vida de vocês. Eu trouxe para minha vida. E eu quero trazer para a vida de vocês que é o medo que vai fazer a gente crescer, tá?
eu tinha muito medo de ficar sozinha. Adivinha? Eu fiquei 7 anos sozinha, trabalhando. Morava sozinha, final de semana sozinha, sem falar com ninguém, não conhecia ninguém, em outro estado, não tinha ninguém. Então, o medo veio o quê? 7 anos, aprenda que o negócio é com você, dentro da gente, tá? Então, assim, eu pareço corajosa, porque sabe por quê? Porque eu vou enfrentando cada medo, eu vou pegando cada medo e eu aprendi a cada medo superar. Desde os 5, 6 anos de idade, eu fui pegando cada medo e fui trazendo eles como o quê? Armamento para mim seguir em frente e para mim o quê? Conquistando mais coisas. Porque o rio tem que fluir. E se eu não conto isso para vocês, vocês aí vão ficar bloqueados de medo, né? E o meu rio vai entupir, eu não quero. Eu quero que o meu rio aqui, a minha muralha, quebre as barreiras, que eu vá quebrando, vá arrebentando. A água no começo, ela vai derrubando tudo, mas depois ela vai se acalentando, né? Então, às vezes eu vou passar informação aqui para vocês que vocês vão dizer: "Oh, meu Deus do céu". Não é. É para vocês ir quebrando esse muro mesmo. É para vocês abrindo essa realidade e para vocês serem melhores a cada dia, a cada momento, aonde vocês estão, aonde vocês vivem, com as pessoas com quem você convive, o dia a dia de vocês. E o dia que vocês não estiverem bem, lembre que vocês são fonte e que vocês precisam fluir. E que nem que seja uma gota de água, você pode fluir através de você para outra pessoa. Hoje, o Milo, meu marido, me contando que ele tava com uma situação lá na vizinha dos pais deles lá, que tava assim, triste, com tudo isso que tá acontecendo e tal, e coisa e tal. E ela tava se queixando, assim, muitas vezes a gente pega e diz: "Ai, meu Deus, de novo isso aí, ai, blá, blá, blá". A gente quer fugir disso tudo, né? O que ele fez? Ele ouviu e ele disse que a fonte flui e que tudo passa. Então, ele deu algumas palavras e as 2 pessoas agradeceram. Então, 3 vezes que enxergaram ele, agradeceram ele. Então, isso é fluir, é ser você. Por que você está deixando de ser você? Eu decidi hoje de manhã, quando eu mandei naquela live, naquele stories lá, para vocês, que eu vou fluir tudo que eu aprender. Eu tô dedicando os últimos dias aqui só em métodos, em treinamentos de desbloqueio de mente, em treinamentos de ativar a tua identidade, ativar o teu propósito, por que você tá aqui, clarificar a tua mente e você começar a ver. E a gente tem que começar vendo aqui o pior das nossas coisas, que são os nossos erros. O que são os nossos erros? Eu errei, mas eu não posso ficar repetindo, porque eu vou continuar naquele mesmo lugar, naquele mesmo muro, e eu não vou pra frente. Deu pra entender? Alguém mais tem perguntas aí, gente, de muro? Senão a gente vai finalizando aí, tá? E amanhã eu encontro vocês às 8h59, pode ser? O que vocês acham desse horário? Pode ser? Fica bom pra quem tá aí? E a gente vai conversando. Amanhã é segunda, né? Então tá. Segunda dá sim. Qualquer coisa eu aviso aqui durante o dia. Se não dá esse horário, ou às vezes fica um pouquinho mais tarde. Mas eu acredito que vai dar. Então, eu quero que vocês aí, se tem alguma pergunta mais, alguém falando aí de medo, alguma coisa, e quero que vocês me falem aí se vocês estão gostando ou não estão gostando, e vocês coloquem a opinião de vocês aí, tá? Porque a gente tem que se ajudar, e eu preciso da ajuda de vocês, e com o que eu vou aprendendo aqui, eu vou passando para vocês, pode ser? Então, vamos fazer um exercício bem rapidinho aí, desse muro aí. Então, onde que você tá aí? Eu vou ficar de olho aberto aqui pra mim ver o que vocês vão fazer, se vocês vão fazer ou não. Mas eu vou pedir pra vocês, aí onde que você estiver, que você vai imaginar essa cachoeira. Gostou? Que bom! Então, amanhã convida mais gente aí, Cirlei. Vamos aumentar esse monte de gente aí, vamos fazer esse rio fluir. Se a gente gosta, a gente tem que passar pra frente. Senão a gente... Que bom, Adilis, muito bom, que bom, fico feliz. Passe pra frente e vamos convidar mais pessoas, vamos criar esse grupo aí, vamos fortalecer, vamos clarificar essas pessoas, vamos trazer mais leveza para esse mundo aqui, pra gente ver quem a gente realmente é, que a gente precisa derrubar esse muro aí e passar essa barreira desses medos que a gente... Vamos destravar esse medo, gostei, Mairo, isso aí, vamos destravar esse medo, boa, top, muito bom, gostei mesmo. Então agora vocês vão
O exercício para vocês, então, para amanhã. Vocês vão listar os 10 medos. Se não tem 10, melhor. Vocês vão listar os medos de vocês vão trazer para essa live aqui. Ok? Então, listando esses medos, vocês vão trazer para a live e a gente vai junto desbloqueando e trazendo consciência e clareza, tá? Mas agora vamos fazer um exercício bem rapidinho aí para desbloqueio desses medos aí, tá? Então, vocês vão imaginar essa cachoeira, tá? Ai, que bom, Liz, que você gostou. Então, tá bom. Imagine essa cachoeira, agora eu vou focar aqui no exercício, tá? Imagine essa cachoeira, imagine esse rio fluindo, tá? E esse rio, ele tem essa barreira, tá? E essa barreira, ela vai ser rompida. E agora vai vir como se fosse muita chuva, uma chuva de água muito limpa, muito cristalina. E essa chuva de água limpa e cristalina vai chegar, vai passar por esse rio, tá? Vai passar por esse rio, vai descendo. Vocês imaginem na mente de vocês. Vocês acham que vocês não vão fazer esse exercício, mas isso aqui vai começar a criar um caminho neural novo na cabeça de vocês. É sério, tá? Tudo começa na imaginação, que tua mente nunca viu, ela nunca vai criar. Então, você precisa começar a imaginar para você começar a criar aqui na Terra. E esse rio, vocês vão trazendo essa água, e essa água vai empurrando e vai abrindo. Imagine quebrando esse muro. Então, quebre 3, 4, 5 medos aí. Imagine essa água lavando esse muro. Limpando esse muro. E percebam a água que começa a fluir lá do outro lado. E a água vai fluindo do outro lado e vai chegando, e essa água chega às pessoas, tá? Então, se vocês gostaram dessa live, convidem mais pessoas para amanhã, envie para mais pessoas, e eu espero vocês amanhã à noite. E eu quero aprender mais coisas para estar passando aqui para vocês, e coisas que eu tô colocando no meu dia a dia, na prática, pra gente ir destravando e desbloqueando esses medos aí. Gostei, Maíra, da ideia. Vamos destravar esses medos aí. Vou usar esse destravar de medos aí com vocês. Pode ser? Posso usar esse título aí? Vamos destravar os medos. Vamos fazer algumas lives aí destravando esses medos aí. Então, agora respira bem fundo e diz: eu sou maior do que os meus medos. Posso usar, Maíra? Então tá. Pois eu sou a fonte e eu sou maior do que todos os meus medos. E vamos destravar esses medos, ok? Espero vocês amanhã às 8h59 aqui pra gente começar a destravar e destravando todos esses medos. Façam a lista de medos de vocês, tragam pra cá e a gente vai destravar. Se eu não souber na hora, a gente vai destravar na outro dia e a gente vai aprender, porque não dá mais pra gente viver com medo. Chega, é zelo e não medo. Boa noite, até mais.